Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai passar aqui para o nosso segundo capítulo, que se trata de noções de higiene, tá certo? Então o que seriam essas noções de higiene, né? É um conjunto, né, corporal de cuidados que as pessoas devem ter com o seu corpo, né? Sendo que consistem em medidas que garantem também a limpeza do corpo, da mente e do ambiente, né? A fim de garantir qualidade de vida para as pessoas. Então, quando a gente fala de higiene, a gente imagina logo limpeza do nosso corpo, né? Para manter o nosso corpo limpo, então, o nosso corpo em geral, tá bom? Então, vamos lá. Como deve ser a higiene das orelhas? Então, a higiene das orelhas, ela é basicamente uma das principais que a gente tem que ter também, porque se trata da nossa audição. Então, a gente tem que pegar, né, a higiene da nossa orelha, ela é basicamente isso. A gente tem que pegar uma toalha e fazer a limpeza da parte do conduto auricular, fora. Então, lá dentro, a gente tem que limpar com a haste flexível, ou seja, um cotonete. A gente não pode enfiar também o cotonete, né, na nossa orelha, porque acaba empurrando também a cera, atrapalhando a nossa audição, tá bom? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, tá bom? Então, sendo que se acontecer algum problema, a gente tem que procurar o médico responsável, que é o quê? Que é o otorrinolaringologista, médico responsável pela nossa audição e pela nossa laringe, tá bom? Então vamos lá. Como deve ser também a higiene do nariz? Como no caso das orelhas, a gente não deve utilizar nenhum tipo de objeto, né, além da toalha, da haste flexível, para poder limpar nem o nariz e nem as orelhas, tá bom? Então, o correto, se acontecer algum tipo de dificuldade nasal, a gente tem que pegar o conta-gotas, que é aquela medicação, com soro fisiológico e pingar em cada narina e assoar o nariz, tá bom? Essa é a forma correta da limpeza, não colocar o dedo no nariz e nem qualquer outro tipo de objeto, somente a toalha ou a haste flexível, tá bom? Então, outra observação importante também é a gente manter sempre os nossos pelos do nariz curto, tá bom? Por quê? Porque evita a retenção de bactérias e as chances de infecção por elas causadas. Claro que esses pelos que a gente tem no nariz, eles servem como filtro para poder manter as impurezas. Então, na hora da respiração vem muitas bactérias, muitos vírus e tal. Se a gente manter esse pelo grande, vai ficar cheio de bactéria no nosso pelo, correto? Só que esse pelo ele serve como um filtro, então depois de um tempo perceber que o pelo está grande demais, pode aparar, manter o pelo sempre curto, tá bom? E a higiene dos olhos. Como deve ser a higiene dos olhos? Como em qualquer forma de higiene corporal, é muito importante que em primeiro lugar as mãos estejam bem lavadas. A gente não pode ficar passando as mãos no olho. Então, se acontecer isso, a gente tem que manter o quê? Nossa mão bem limpa, bem lavada, tá bom? No caso dos olhos, eles não são propriamente ditos, né, a serem lavados, porque no momento que a gente lacrimeja, chora ou algo do tipo, né, automaticamente o nosso olho já é lavado, tá bom? Então, com os olhos fechados, a gente sempre pode também lavar os nossos olhos aqui na região de fora com água corrente ou então sabão neutro, e também com sabão neutro, né? Como deve ser a higiene bucal? A higiene da boca ela deve ser feita pelo menos 3 vezes ao dia, tá bom? E deve seguir essa sequência após a alimentação. Qual seria essa sequência? Primeiro, uso do fio dental. Segundo, escovação dos dentes. E por último, escovação da língua. Então são esses 3 passos principais que a gente tem que ter, né, com a nossa higiene bucal, tá bom? Existe prevenção contra cáries? Sim. Além da nossa escovação diária, o nosso cuidado diário que a gente tem que ter com os nossos dentes, né? A gente também não deve, de forma nenhuma, porque ela começa desde o recém-nascido, a gente não deve limpar ou soprar a boca do bebê e nem beijar a boca do bebê. Por quê? O bebê está em fase de crescimento. Imagina aí o bebê já crescer com bactéria na boca, né? Porque a gente soprou. A gente não sabe ao fundo, ao pé da letra, se a gente realmente tem bactéria ou não. Isso aí é um acaso que pode acontecer, né, no decorrer do tempo. Então, no momento que a gente sopra a boca do bebê ou beija a boca do bebê, né, a gente está transmitindo bactérias e vírus para eles. Então, o correto não é fazer isso, tá bom? Então, como deve ser o uso adequado do fio dental? Tem uma técnica muito importante que a gente utiliza, né, para poder
fazer a aplicação correta do fio dental. Qual seria essa técnica? A gente tem que pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês entenderem como é que funciona. Aqui a gente segura com as pontas dos dedos, né, o fio dental. O fio dental ele tem que ser mais ou menos uma distância do nosso antebraço para a nossa mão, tá bom? Tem que passar o fio dental ó, entre os dentes, tá bom? E também por toda a região da boca, nos dentes inferiores e nos dentes superiores, tá bom? Então, a técnica correta do uso do fio dental, ela é basicamente o que? Ele deve ser usado no mínimo 2 vezes ao dia. E também, antes de escovar os dentes, que é o principal que a gente tem que fazer, tá bom? E o palito de dente? Será que ele é ajudador ou ele é vilão na história? Então, com certeza o palito de dente ele é o vilão. Por quê? Porque além de machucar a nossa gengiva, ele acaba desgastando os nossos dentes. Tá bom? Então, evita usar o fio dental, o palito de dente. O correto é sempre a gente utilizar o que? O nosso fio dental. Tá certo? O que é o mau hálito? O mau hálito ou halitose, né, é a liberação de odores desagradáveis, provenientes da boca ou da respiração. Muitas vezes ele não é causado por bactéria na nossa boca, e sim por problemas fisiológicos, ou seja, problemas internos da gente, como estômago, esôfago, dentre outros, né? Isso aí acaba o que? Alterando o odor do nosso hálito, tá bom? Quais são as causas do mau hálito? Há mais de 50 causas possíveis para o mau hálito ou halitose, né? O mau hálito ele pode ser consequência da alimentação, jejum prolongado, que seria isso, ficar sem comer por muito tempo. Então não é o correto. Má higiene oral e baixo fluxo salivar também. Alguns problemas de saúde, como prisão de ventre, né, problemas renais ou hepáticos e diabetes, podem acarretar o mau hálito. Então outra causa é essa burra lingual, a qual é uma massa bacteriana que pode produzir odor ruim. Tá bom? Na região da nossa língua geralmente fica branco, esbranquiçado, então o correto é a gente esfregar a língua para tirar aquela parte branca da nossa língua, tá certo? Como evitar o mau hálito? Então, em primeiro lugar, manter uma boa higiene bucal, escovando os seus dentes de forma regular, né, com frequência, principalmente após as refeições. Também use fio dental entre os dentes, bocheche e gargareje, né? E escove a língua. Isso ajuda a evitar as bactérias que são a principal causa do mau hálito. Não é só pegar a escova e passar por cima para dizer que escovou os dentes, não é? Então tem que escovar de forma correta mesmo, pegando a escova 45 graus de forma circular na nossa boca, sem pressionar muito a escova para não acabar machucando a nossa gengiva, tá bom? Então, existe um creme dental ideal? Não. Então as pessoas às vezes têm mania de dizer, não, o Colgate é melhor, a pasta Sorriso é melhor. Não, não tem isso, tá bom? Então resguardando as propriedades mínimas para que o produto tenha efeito, qualquer um é bom. Então não existe um creme dental melhor do que o outro não, tá bom? O importante é escovar os dentes corretamente, escovar bem a língua e usar o fio dental de forma correta. Os dentes podem ficar escurecidos por uma série de fatores, como o uso de fumo, né? Muito consumo do café, também pode causar o escurecimento dos dentes. Então existe um procedimento chamado clareamento dentário, que esse aí é feito para poder tomar a cor inicial do nosso dente, que seria o que? A cor clara, o branqueamento dos dentes, tá bom? Dica, importantíssimo isso. O ideal é a cada 6 meses, a gente faz uma visita regular no nosso dentista para ver como é que está a condição da nossa gengiva e dos nossos dentes também, tá bom? Higiene da pele. Então a gente sabe que a pele também é muito importante, né? Como nossos outros órgãos que a gente possui. Então a pele ela é o nosso maior órgão, o maior revestimento do nosso corpo, tá bom? Então, algumas pessoas têm algumas dúvidas, né? Como, será que a pele da mulher é igual à pele do homem? Sim, porém na maioria dos casos, né? Os homens eles têm atividades diferentes das mulheres. Então, às vezes eles até descuidam, né, da pele. Então, por isso acaba o quê? Tendo a pele mais rígida, mais áspera, por causa desses fatores aí. Porque não cuidam bastante da pele como as mulheres, tá bom? Como deve ser o banho para limpar a pele de todo o corpo de maneira adequada?
Então, é uma pergunta também bem importante que a gente tem que fazer, sendo que o banho, né, ele tem que ser tomado o quê? No mínimo uma vez por dia. Então, vou ler aqui para vocês entenderem como é, certo? A pele humana, ela possui milhões de glândulas que produzem suor e substâncias parecidas com sebo. Sem fazer a limpeza, a pele continua a produção. A partir daí, causará um acúmulo gradativo dessas substâncias, que se somam à sujeira exterior e podem causar sérios danos à saúde. Como toda forma de higiene, o banho ele é fundamental para uma boa saúde, sendo feito no mínimo uma vez por dia, né? Em média, e 2 vezes ao dia ou mais, dependendo da atividade física que é exercida por cada indivíduo. E variação de temperatura. Deve-se lavar todo o corpo com água e sabão, tendo atenção às dobrinhas e virilhas, entre os dedos também, né? O umbigo, enfim, todas as cavidades do nosso corpo, enxaguar bem e logo após secar bem todo o corpo. Então, se a gente deixar, né, por exemplo, o nosso pé, a gente vai falar mais adiante do chulé, né, que é importante também a gente ter o máximo de cuidado com os nossos pés, tá bom? Então, geralmente fica aquela parte um pouco molhada, isso daí acaba o quê? Não gerando a limpeza total do corpo. Então, tem que ter bem cuidado com isso. Assim você estará evitando micoses, piolhos, sarnas, seborreias, infecções urinárias, corrimento e muitas outras doenças relacionadas à falta de higiene. Então percebam que a higiene é extremamente importante. Dica importante: não esfregue excessivas vezes ou com muita força a pele para evitar que haja remoção da camada de proteção natural, que é formada pelas glândulas nos poros. Então não é para esfregar muito a pele não. Existe uma esponja, né, apropriada para o banho. Então, se você utilizar aquela esponja ali, automaticamente você vai estar removendo a sujeira do seu corpo, mas não esfregar até machucar o corpo, tá bom? Qual o sabonete ideal para o banho? Será que existe? Não. Qualquer sabonete, desde que não irrite a pele, de preferência um sabonete neutro, tá bom? O uso de cremes é recomendável a que nível? As pessoas geralmente têm essa maneira de dizer assim, não, vou usar hidratante para poder deixar meu corpo limpo, meu corpo bonito, cheiroso. Então eu usando hidratante, não vou tomar meu banho. Não. Toma o banho de forma correta e usa o hidratante, tá certo? Então o hidratante ele é sempre necessário a gente utilizar ele mais no período do inverno. E no verão a gente utiliza o que? O protetor solar.